Meus irmãos e minhas irmãs, bom dia a todos, a paz do Senhor a todos e todas. Muito bom rever uma parte da nossa família aqui. Gostaria de refletir com vocês um pequeno texto que está no segundo livro dos Reis, capítulo 5, versículo 1 a 3. Na Páscoa, que foi a última vez que eu preguei aqui, uma sensação bem diferente, estranha, a igreja vazia e a gente ter que ficar olhando para as câmeras, sabe, dá um vazio no nosso coração. Mas a gente hoje, tendo uma parte da nossa família aqui e outra parte assistindo, a gente já fica com vontade de correr, de abraçar, ainda mais quando a gente tem essas visitações do Espírito e a gente tem que se segurar, se controlar no lugar, é algo que é muito complicado. Ainda mais a gente que tem uma veia pentecostal, que quer correr, quer dar cambalhota. Eita glória! Mesmo de longe de máscara, olha para quem está do teu lado e pergunta a ele assim: já deu um glória a Deus hoje? Amém, aleluia, glória a Deus. Diz assim o texto: o rei da Síria tinha grande respeito por Naamã, comandante do seu exército, pois por meio dele o Senhor tinha dado grandes vitórias à Síria. Mas embora Naamã fosse um guerreiro valente, sofria de lepra. Naquela época, saqueadores sírios tinham invadido o território de Israel, e entre os cativos havia uma menina que se tornou serva da esposa de Naamã. Certo dia, a menina disse à sua senhora: como seria bom se meu senhor fosse ver o profeta em Samaria, ele o curaria da lepra. Eu tenho muitas pessoas que me influenciam, muitos homens, mas também, especialmente, muitas mulheres. Hoje, na nossa breve reflexão, eu gostaria de pensar com vocês sobre algumas mulheres, algumas meninas que me influenciam. A gente tem vivido, especialmente agora nesse período de isolamento, né, uma expansão daquilo que os especialistas em marketing digital chamam de digital influencer, ou influencer digital. O que é isso? É um influenciador ou uma influenciadora digital. É uma pessoa que detém uma grande influência sobre um determinado grupo e sobre um determinado assunto. E essa pessoa, ela cria conteúdos relevantes para a rede social. Então, quando ela alcança um grande número de seguidores, ela ou ele é chamado de influenciador digital. Agora, veja como é interessante, alguém que cria conteúdos relevantes e aí consegue ser chamado de digital influencer ou influenciador digital. Mas, se você perceber, nem sempre um criador de conteúdo relevante tem uma vida relevante. É muito diferente. E a gente precisa fazer essa distinção. Alguém pode ser um digital influencer, um influencer digital, ter milhões de seguidores, muitos K, mas isso não significa necessariamente que ela é uma pessoa relevante. Ela cria conteúdos relevantes, mas não necessariamente ela é uma pessoa relevante. Mas eu tenho algumas meninas que, para mim, elas criaram muitos conteúdos relevantes e, além de criar, elas viveram uma vida de muita relevância. E por isso que, para mim, elas exercem até hoje um certo tipo de influência. A primeira delas é exatamente essa menina. O próprio texto, no livro dos Reis, diz que ela é uma menina.
ainda aqui no versículo 2, o texto diz que Israel, Samaria, capital do Reino do Norte, foi invadida pela Síria e alguns foram levados cativos, escravos. E dentre os cativos foi uma menina, uma adolescente talvez, cerca de 12 anos. E ela caiu exatamente na família do comandante do exército da Síria. Uma família que tinha muita influência ali naquele território. E o texto vai dizer que essa menina, de repente, após alguns dias, ou algumas semanas, ou quem sabe alguns meses, ela começa a exercer uma influência tão grande na família do comandante do exército, a ponto de permitirem ela se expressar, se relacionar, manter um diálogo. E nesse diálogo, veja, uma menina de 12 anos, que poderia estar conversando sobre muitas futilidades e coisas de infância, ela chega para sua senhora com muita convicção, porque o versículo 3, a frase que essa menina expressa é uma frase de quem tem muita convicção em Deus, quem caminha com Deus, quem conhece Deus, quem sabe quem é o Deus Javé de Israel, e ela diz à sua senhora, olha, se o meu Senhor fosse a Samaria e falasse com o profeta, versículo 3, com certeza ele seria curado. Ele experimentaria um milagre lá em Samaria. Ele experimentaria um milagre lá em Israel. Porque eu, apenas uma adolescente, apenas uma menina, como vocês me chamam, mas eu ouvia dos meus pais a história do Deus Javé. Eu ouvi dos meus pais que ele abriu o mar. Eu ouvi dos meus pais que durante o nosso percurso no deserto, ele enviou o pão, ele enviou o maná, ele não deixou as nossas roupas faltarem, ele sempre cuidou de nós. Quando tinha muito calor no deserto, meus pais contaram para mim que ele enviou uma nuvem e essa nuvem refrescava o nosso caminhar. Mas quando tinha muitos tempos de frio, o nosso Deus Javé, eu ainda não era nascida, mas os meus pais disseram para mim que ele também enviava um sopro, um refrigério, um alento. Ele nos abraçava no deserto. E lá em Samaria, quando eu nasci, eu conheci um profeta chamado Eliseu, e olha, eu vi ele ressuscitar, eu vi ele fazer diversos milagres, eu vi ele ministrando palavras de cura, eu vi ele desafiando os reis que andavam em iniquidade. Então, mesmo sendo uma menina, se a senhora quiser, fala para o seu marido, fala para o meu Senhor, que se ele for a Samaria, ele vai conhecer o que eu conheço. Ele vai experimentar o que eu experimentei. O Deus de Javé irá socorrer Naamã. Veja, uma menina de 12 anos, mas a mim, ela me influencia porque ela sabe que o lugar onde ela está, foi Deus que o colocou. Ela sabe que o momento o qual ela está vivendo, foi Deus que permitiu. De repente, é uma situação que se encontra na tua vida também. Você está vivendo uma situação que antes estava em Samaria, uma vida boa, uma vida equilibrada, uma vida saudável, e de repente um cativo veio na sua vida, uma situação inesperada veio, e parece que Deus te colocou na Síria, te prendeu, te colocou como escravo, mudou o seu nível social, mudou a sua posição financeira, trancou a sua universidade, algum reboliço aconteceu, mas mesmo diante dessa situação, quem tem maturidade espiritual entende que em Samaria ou Síria, quem está no controle é Deus. Aquela menina em nenhum momento do texto diz: nossa, vocês foram cruéis, vocês sacrificaram nossos pais, vocês sacudiram a nossa cidade, vocês estão me oprimindo, eu sou uma menina agora que estou vivendo em uma situação de muita opressão. Não, aonde ela está, ela percebe que
foi Deus que me colocou. Primeiro eu vou exercer influência sobre essa situação. A outra coisa que essa menina me ensina é que ela tem uma profunda convicção da identidade dela em Deus. Ela não se abala, ela não muda, ela não altera. Se tudo está bem, glória a Deus. Se está na Síria, glória a Deus. Se estamos em um ambiente normal, glória a Deus. Se vem o Covid, glória a Deus. Se estamos empregados, glória a Deus. Se vem o desemprego, glória a Deus. Se estamos em um nível de prosperidade econômica, glória a Deus. Mas se perdemos o emprego, glória a Deus também. Ela mostra a mim uma profunda consciência de filha. Eu sei quem é o Deus Javé. Eu sei quem é o Deus dos meus pais. Eu sei quem foi os profetas que me influenciaram. Eu sei quem eu sou em Deus. Por isso ela, mesmo cativa, mesmo na Síria, mesmo escrava, a mentalidade dela era uma mentalidade de princesa. Quem olhava, dizia, ali vai uma escrava. Mas na mente, ela dizia, aqui vai uma princesa. Quem olhava, dizia, é serva de Naamã. Mas quando ela caminhava, ela dizia, sou serva do Deus Javé. Quem olha para você tem que ver que aí há um príncipe e uma princesa de Deus. Mesmo em situações desesperadoras aos olhos do mundo. Mesmo em situações desesperadoras aos olhos da nossa comunidade. Mas você tem que manter a profunda convicção da identidade que você tem em Deus. O apóstolo Paulo diz, somos herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo. E nada, segundo o apóstolo Paulo diz, nem a altura, nem a profundidade, nem a largura, nem os anjos, nem demônios, nem principados, nem potestades, nem desertos, nem prosperidade, nem escassez, nem qualquer situação poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Quando nós estamos aqui em família, eu só consigo ver filhos e filhas, príncipes e princesas, pessoas que têm profunda convicção de quem são em Deus. Eu estou no deserto, mas sou filho de Deus. Sou filho de Deus. Estou em Samaria, sou filho de Deus. Mas se estou na Síria, também sou filho de Deus. A situação não determina quem eu sou, mas é o meu Pai quem diz quem eu sou. E Ele diz para você nessa manhã, situação, independente do caminhar do ano 2020, saiba quem você é em Deus. Agora, uma outra coisa que essa menina me ensina é que só podemos saber quem somos em Deus e só conseguimos manter essa convicção quando passamos experiências pessoais com Deus. A mim, me parece que mesmo sendo uma menina de por volta dos seus 12 anos, é alguém que já tinha experimentado muitas experiências pessoais com Deus. Apesar das experiências dos seus avós, apesar das histórias que ela ouvia dos seus pais, mas ela mesmo, para manter essa convicção que ela tinha em Deus, ela deveria ter experimentado inúmeras experiências com o Pai. E aí eu gostaria de direcionar essa palavra especificamente para você, adolescente, para você que é jovem. Quais são as experiências pessoais que você já passou com Deus? Não estou falando das experiências do seu pai, da sua mãe, da sua avó, do seu tio, do seu irmão. As experiências que você, pessoalmente, já passou com Deus. Será que hoje, se você estivesse numa Síria, fosse jogado dentro de uma universidade, com conceitos extremamente liberais e seculares, você manteria de pé as convicções que você tem em Deus?
Ou será que aquilo que você tem em Deus é fraco demais e não consegue suportar um vento, não consegue suportar um combate, não consegue suportar um sopro? Quais são as experiências pessoais que você tem em Deus? Você que tem agora 10 anos, você que tem 12 anos, você que tem 15 anos, quais são as experiências pessoais que você tem em Deus? Essa menina me influencia porque, mesmo sendo adolescente, ela mantém uma profunda convicção de quem ela é em Deus e ela vive experiências pessoais com Deus. Está longe dos pais, está longe da família, está longe da cidade, ninguém vê, não tem celular, não tem rede social, pode fazer o que quiser, ninguém vai saber, ninguém vai ver, ninguém vai descobrir, mas ela mantém quem ela é. Se você fosse jogado para um lugar, longe da sua família, longe da sua mãe, longe do seu pai, longe do seu círculo social, quem você realmente seria? O que você realmente faria? Você iria participar da mesa de Baal, da mesa de Naamã, ou você iria falar, não, eu conheço Deus Javé. Estou longe do meu pai, estou longe da minha mãe, estou longe do celular, estou longe da internet, ninguém vai ver, é só uma vez, é só você experimentar uma vez, vai ser só um lance, é só um momento, é só um recurso, está longe de tudo, está longe da família, está em outra cidade, está em outro país, está em outro ambiente, você está sozinha, você pode ser quem você quiser. Quem você seria nesse momento? A outra menina que me influencia, são duas, chamada Perpétua e Felicidade. Perpétua e Felicidade são duas jovens de 20 anos, mais ou menos no ano 200 depois de Cristo, e elas estavam presas por causa do Império Romano. Felicidade era escrava de Perpétua, estava grávida. Felicidade era escrava de Perpétua e estava grávida. Foi lançada na prisão junto com a sua senhora, teve o filho na prisão, depois o Império Romano pegou as duas, jogou no Coliseu Romano e soltou um touro bravo. O touro estraçalhou as duas meninas. No final, o massacre veio através da espada do soldado que decapitou o pescoço das duas. Essas duas meninas, Perpétua e Felicidade, ensinam a mim sobre sofrimento e sobre não negar a fé nos momentos mais difíceis que a gente experimenta. Elas foram colocadas no Coliseu, aonde aquele touro violento e aquela arena completamente lotada trucidaram as duas jovens. Depois o soldado veio, humilhou as meninas e antes ainda de cortar os pescoços dela, elas não negaram a fé. Elas se mantiveram de pé, elas se mantiveram firmes. E em março de 205 depois de Cristo, elas foram martirizadas. São duas meninas que infelizmente, até os próprios manuais de história da igreja evitam um pouco a história delas, por isso que nesse dia eu gostaria de resgatar e de colocá-las numa posição de excelência mesmo, porque são exemplos de duas meninas de 20 anos que passaram por essa situação e não negaram a fé. Elas me influenciam a tentar o máximo possível manter a fé de pé em momentos de sofrimento e dor. Porque quando eu olho para essas histórias e me enxergo no espelho, eu vejo como eu sou falho, como eu estou distante. Quando eu vejo a história de duas meninas que morreram pelo Evangelho, eu fico me perguntando, será que se você tivesse numa situação de escolher a fé ou negá-la, você teria a coragem que essas duas meninas tiveram? Por isso elas me influenciam a ter coragem em meio ao sofrimento. A terceira menina que me influencia também é uma menina que a gente conhece bastante o marido dela, Martinho Lutero.
mas ela também é meio que esquecida pelos homens no percorrer da história da igreja. O nome dela é Catarina von Bora, ou Catarina Lutero. Catarina nasceu em 1499. Aos 5 anos, ela foi separada dos pais e foi colocada em um convento para ser freira. Ali no convento, ela aprendeu idiomas, aprendeu a ser uma fazendeira, aprendeu a fazer o canto e a ministrar a liturgia junto com outras freiras. E estava praticamente certa de seguir o celibato até a sua morte. Só que os escritos de Lutero começaram a chegar nas mãos das freiras no convento. E quando ela começou a ler, ela viu que aqueles momentos de solidão no convento não era verdadeira espiritualidade. E ela e algumas freiras fogem do convento, ela conhece Lutero, casa-se com ele. E aí vem a grande reforma, e o nome do reformador, o nome de Martinho Lutero é que entra para a história, e a gente enxerga esses momentos da reforma e acha que ele fez o que fez sozinho, que era quase um anjo de tanta perfeição. Só que é quase que uma síntese da maioria dos historiadores em afirmar que se não fosse a Catarina, provavelmente nós não teríamos tido uma reforma protestante. Porque Lutero era desequilibrado, era instável, era emocionalmente fraco, fisicamente fraco também, sofreu inúmeras doenças e foi Catarina que cuidou dele. Dizem que em uma determinada ocasião ela se vestiu de preto, se vestiu de luto, e quando Lutero chegou, ele se espantou com ela e falou: Catarina, por que você está assim? Quem foi que morreu? E aí ela responde para ele: Deus morreu. Como é que você diz um absurdo desse, Catarina? Como que Deus morreu? Isso é uma blasfêmia? Olha, se você acredita que Deus não morreu, e se Ele é o sumo sacerdote, o sumo poderoso, se Ele é soberano, por que você está em depressão e desanimado? Por que você está querendo desistir da reforma? E aí ele cai em si, e nesse momento ele é animado a continuar de pé. Essa e outras inúmeras histórias são atribuídas a Catarina, alguém que trouxe a Lutero o equilíbrio emocional para ele ser quem ele é. Alguém que cuidava dele, produzindo ervas medicinais e chás medicinais quando ele estava com febre tifoide, com sarampo e com inúmeras outras doenças que ele sofria. Catarina tinha o vigor de uma mulher que foi forjada ali no convento, longe dos pais, diferente de Lutero. Catarina foi alguém que, se não estivesse do lado dele, provavelmente não teríamos a história do jeito que é. Por isso eu resgato a história dessa mulher, dessa menina, valorizando o poder histórico que ela tem, porque a mim, ela me ensina que as mulheres são pessoas que, quando estão ao redor e ao nosso lado, elas verdadeiramente colocam o homem numa posição de muita satisfação em Deus. Quando nós falhamos ou quando nós não temos uma mulher que Deus nos dá, uma pessoa assim como Catarina, uma mulher forte, uma mulher guerreira, uma mulher que não nos deixa cair na solidão, uma mulher que nos incentiva, que ora por nós, era ela quem negociava os livros de Lutero com os livreiros, era ela quem administrava as finanças do lar, era ela, porque Lutero era totalmente desequilibrado com as suas finanças. Era um grande teólogo, mas uma pessoa que tinha vários defeitos. E quem é que dava o prumo a ele? Quem é que estava do lado dele? Quem é que levantava ele? Quem é que empurrava ele? Era a mulher dele, era Catarina. Por isso, meus irmãos, essa mulher influencia a mim como alguém que é forte, como uma mulher ousada. Glória a Deus pelas mulheres ousadas que Ele nos dá. Glória a Deus pelas mulheres fortes que Ele nos dá. Glória a Deus pelas mulheres guerreiras que Ele nos dá. Por isso eu olho daqui de cima e eu vejo princesas como essa menina, serva de Naamã,
eu vejo corajosas como essa Perpétua e como a Felicidade, mas eu também vejo mulheres ousadas como Catarina Lutero. E eu sei que às vezes quem empurra com toda a liberdade o Silfarney é a Patrícia. Às vezes quem empurra o meu irmão Pezão é a Patrícia, e às vezes quem me empurra, porque eu também oscilo, acordo muito bem, e de repente no momento da tarde eu quero ficar embaixo da coberta, é a Fernanda. Quem me segura é ela, quem me empurra é ela. Então glória a Deus pelas mulheres maravilhosas que Ele colocou na história da igreja. E glória a Deus, minha irmã, por você, porque essa igreja não seria uma igreja sem você. É você quem empurra o Mauro. É você quem empurra o Zaca. É você, o Jefferson. É você quem empurra o João. Porque quando a gente está dormindo, é você que acorda para orar por nós. Quando a gente está trabalhando, é você que está orando por nós. Quando a gente está inconstante, é você que ora por nós. Bendito seja Deus que nos deu mulheres maravilhosas para caminhar conosco na história da igreja. Uma quarta mulher que me influencia é uma holandesa chamada Corrie ten Boom. Cornélia ten Boom. Essa é outra mulher extraordinária. Ela, junto com a sua família, escondia os judeus dentro da sua casa. Tem um livro dela e um filme muito bom chamado Refúgio Secreto, onde ela narra como ela e a família dela, que eram relojoeiros, esconderam cerca de 800 judeus do Império Nazista. Alguém que resistiu ao Império. Alguém que criou um grupo de resistência. Alguém que participava relevantemente dos assuntos da cidade, correndo risco de vida. E ela com a sua família esconde cerca de 800 judeus, até que os nazistas descobrem, e Cornélia ten Boom é jogada aos campos de concentração junto com seu pai e a sua irmã. Seu pai e sua irmã morrem sob o poder do nazismo. Mas mesmo assim ela permanece de pé, não nega quem ela é em Deus e sobrevive àquele período sombrio. Mesmo depois de muita perseguição, muito sofrimento, ela sobrevive, tendo perdido seu pai e a sua mãe. A história dela foi tão relevante que o Estado de Israel a condecorou com uma medalha chamada de uma dos justos entre as nações. Alguém que teve um papel muito importante na história, sacrificando a própria vida para salvar os judeus. Ela é a minha influencer digital. Ela é a minha influenciadora digital. Se tivesse Instagram, Cornélia, se tivesse Facebook, ela seria uma pessoa que eu iria seguir. Porque ela não é apenas alguém que cria conteúdos relevantes. Ela escreveu livros, escreveu diversos artigos teológicos, mas era alguém que praticava. Por isso, mais uma vez, meu querido amigo e amiga adolescente e jovem, não adianta você ser um digital influencer, um influenciador digital, se você não tem vida prática. Não adianta você falar na internet sobre racismo, se você não luta praticamente contra o racismo. Não adianta você ter 20K lutando contra abuso infantil e você não vem um sábado na ONG ajudar. Não adianta você estar no grupo do Instagram contra a fome mundial e você não vai um dia conosco entregar uma cesta no Vinidão. A sua relevância na mídia diante de Deus é nada. Porque para mim, as minhas meninas que me influenciam são meninas que tiveram vida relevante prática. E em último lugar, não sei se o Ministério de Louvor pode cantar mais uma. Se puder, eu já gostaria que subisse. São 10h15.
E a última menina que me influencia é chamada de Mary Jones, ou Maria. Mary Jones nasceu no país de Gales. Até os 10 anos não frequentou escola. A primeira escola chegou na sua cidade e ela tinha que andar cerca de 3 quilômetros para poder estudar. Ela ia e voltava da escola 6 quilômetros todos os dias. Mas ela tinha fome em aprender a ler, porque ela queria aprender a ler a Bíblia em seu próprio idioma. E aí Mary Jones sempre ia à igreja e via o pastor pregando. No final do culto, ela pegava a Bíblia, olhava a letra e falava: Senhor, como eu gostaria de ler a minha própria Bíblia. Como eu gostaria de ter a minha própria Bíblia e aprender a ler a minha própria Bíblia. Então ela se dedicou na escola, aprendeu a ler e começou a economizar para comprar a sua própria Bíblia. E ela, durante 6 anos, teve que trabalhar para economizar e comprar a sua própria Bíblia. Nós estamos agora no século XVIII. No século XVIII. 6 anos economizando para comprar a própria Bíblia. Quando ela junta o dinheiro, ela tem que ir a uma comunidade que ficava a cerca de 40 quilômetros da sua cidade. E ela prepara as suas economias, pega um par de calçados, a mãe e o pai dão um lanche a ela, e ela vai andando até essa cidade para comprar a Bíblia. Ela leva o calçado, mas só coloca os calçados quando está chegando na cidade para não gastar os sapatos. E ela consegue comprar a Bíblia na casa de um pastor chamado Thomas Charles. Quando ela chega lá, ele diz: olha, a Bíblia em galês que eu tinha aqui, eu já vendi. E ela se desespera, começa a chorar, chora demais, e o pastor se comove com aquela situação e fala: na verdade, eu tenho 2 Bíblias que já foram vendidas, uma Bíblia em inglês e uma Bíblia em galês. Mas esse comprador lê nos 2 idiomas. Eu vou fazer o seguinte, eu vou vender a galês para você, porque a sua história me influenciou, me impressionou. Ela pegou a Bíblia, foi para casa, voltou mais 40 quilômetros andando, e aí ela chega em casa, lê o Salmo 150 com a sua família, e fica muito alegre, porque agora, depois de 6 anos economizando, ela consegue o exemplar da Bíblia em seu idioma. Pastor Thomas Charles não se esquece da história de Mary Jones. E ele reúne um grupo de pastores em 1804 e criam a Sociedade Britânica e Estrangeira, que é a SBB Internacional. E por causa de Mary Jones, eles criam a SBB para poder divulgar a Bíblia, imprimir Bíblias e vender a um preço mais acessível, por causa da influência de uma menina de 16 anos. E essa influência, em 1808, no Brasil, chega ao primeiro carregamento do Novo Testamento em português. Em parte, a Bíblia que você tem hoje em suas mãos, em parte é fruto da influência dessa menina de 16 anos, chamada Mary Jones, que juntou 6 anos para comprar um exemplar da Bíblia. Então essa menina me ensina e me influencia a ter fome pela palavra. Se alfabetizou, juntou, comprou a Bíblia, andou 80 quilômetros só para ter um exemplar das Escrituras. E um exemplar desse que você tem em casa, em diversas cores, diversos modelos, diversas versões, 16 anos. Essas são as 5 meninas que me influenciam. Gostaria de orar por você. E que você revesse os seus conceitos de influência. Principalmente você, meu irmão, que é adolescente e jovem. Reveja os seus conceitos de digital influencer nas redes sociais. Quem você segue no Instagram? Quem você segue no YouTube, no Facebook? Quem te influencia? A mim
as meninas que me influenciam são essas. Senhor Deus, tem misericórdia de nós, porque olhando para essas histórias, eu vejo como eu preciso me aproximar de Ti. Principalmente, ó Pai, da Mary Jones, ter fome pela palavra, da Cornélia Van Boom, a lutar pela vida daqueles que sofrem, da perpétua infelicidade de dar a vida pelo Evangelho, e dessa menina, Senhor, que foi uma pequena missionária na Síria. Muda os nossos conceitos de influência. Nesse momento, Espírito Santo, eu te peço especialmente pelos adolescentes e jovens. Visita suas mentes e corações, de forma que eles possam ser novos influenciadores nesse tempo. Mas influenciadores não apenas de conteúdo digital ou conteúdo relevante, mas pessoas que realmente vivem uma vida de relevância, para a glória de Deus. Lutero, depois da influência que Catarina exerceu na vida dele, dizia o seguinte: se você não tem uma causa pela qual morrer, você não tem motivos para viver.